não é diferente com a ditadura militar, que no dia de hoje, 31 de março, né, nós comemoramos, nós demarcamos essa história, 61 anos, né, dessa história de muita violência política, um golpe articulado por militares, mas também por civis, por empresários, né, por políticos e pela mídia, pela imprensa. Você tem uma grande articulação, de maneira que, em 31 de março, o presidente João Goulart foi impedido, né, de continuar as suas reformas em favor da classe trabalhadora. É muito importante a gente lembrar, né, as reformas de base que o presidente João Goulart estava procurando desenvolver, iria ampliar o acesso às universidades, iria aumentar os recursos na área da educação fundamental, básica, iria tributar os mais ricos e diminuir os tributos para os mais pobres, assim como iria garantir uma série de investimentos na área de saúde e iria fazer algo que nenhum governo ainda no Brasil teve a coragem de fazer de forma adequada, que é a reforma agrária. Todos os países que nós temos notícia de desenvolvimento, países chamados desenvolvidos, só são desenvolvidos porque desenvolveram a reforma agrária. Essas reformas todas, né? E o presidente João Goulart estava com essa disposição, tem essa coragem, para impedir que o pobre, que os trabalhadores tivessem acesso a esses investimentos, foi operado e executado o golpe militar de 1964. Gilmar, qual foi digamos assim, o start disso, assim? Você que é da história, professor. O que é que desencadeou, de fato, o golpe? Qual foi o motivo, além da atuação do presidente João Goulart, que era um presidente muito popular, né, que ia fazer essas... A gente teve um atraso no país de 24 anos, então, né? Porque 21 anos, né? Pegando 64 a 85, né? Se a gente quiser considerar o período em que a gente teve os militares. Agora, se você considerar que a primeira eleição, o direito ao voto, a população só voltou a ter em 89, aí você pode ampliar realmente. Isso. Né? E aí, é só para você falar, o que desencadeou de fato, né, é esse episódio tão, né, lamentável que o nosso país passou durante tanto tempo. É muito importante que a gente lembre, o Brasil, ele não está isolado do mundo. O Brasil, ele está dentro de um contexto mundial, e nesse contexto mundial existem muitas disputas, né, entre os países que são chamados desenvolvidos. Esses países são países que promovem muitas disputas comerciais, são países imperialistas, como é o caso dos Estados Unidos, né? Assim como nós temos outras potências. Atualmente você tem o caso da Rússia, da China, essas nações que estão produzindo muito através das suas indústrias e, obviamente, querem vender e estão em busca de mercados. Essa disputa por mercados acaba levando esses países a interferirem em outros. Naquele momento, né, da ditadura de 64, nós vivíamos o contexto da chamada Guerra Fria. E na Guerra Fria nós tínhamos dois blocos. O bloco capitalista, representado pelo imperialismo dos Estados Unidos, e o bloco socialista, representado pela União Soviética. Ora, toda a movimentação que o Brasil fazia para melhorar as condições sociais da nossa população, havia uma acusação por parte de setores conservadores, setores da classe dominante, da elite, setores, alguns ligados também à igreja, a segmentos religiosos. Esses setores conservadores que não queriam que a população mais pobre e trabalhadora tivessem acesso a direitos sociais, mas também tivesse participação nas decisões políticas do país, esses setores, articulados com ações imperialistas dos Estados Unidos, e aí é muito importante a gente lembrar, inclusive os dossiês que foram recentemente
publicados demonstram a influência do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, da CIA, aqui no Brasil, mas não apenas no Brasil, em toda a América Latina, influenciando, portanto, lideranças locais, nacionais, a sabotar, a promover uma conspiração contra, naquele caso, o governo do presidente João Goulart. Por quê? Porque associavam, acusavam o presidente João Goulart de ser comunista, o que não era verdade. Né? O presidente João Goulart era um estadista que dialogava com todos os segmentos internacionais que fossem do interesse dos Estados Unidos. O presidente João Goulart, que fosse do interesse do Brasil, desculpa. O presidente João Goulart esteve nos Estados Unidos, esteve na China, esteve em diversos países, porém, quando o presidente visita a China, visita a União Soviética, há, por parte desses segmentos conservadores, uma acusação de que ele era comunista, de que iria implantar uma ditadura no país. Todas essas mentiras que hoje nós chamamos de fake news, né, que o bolsonarismo... E olha que nem tinha rede social naquele tempo, né, tem disseminado. Não tinha rede social, mas a gente lembra que a mentira existe desde que existe ser humano, né, nas disputas políticas. E essa série de mentiras, né, de ataques contra o governo por causa das reformas, e aí repito, essas reformas que estão ali no cerne, no centro da trama golpista, porque eles não aceitavam tanto diminuir imposto para os pobres, aumentar para os ricos, como está hoje tentando o presidente Lula. Nós temos aí o projeto de taxação das grandes fortunas. Isso. Os bolsonaristas não aceitam, porque eles estão exatamente representando o sentimento dessa elite atrasada que não consegue perceber que os mais ricos é quem devem pagar mais e os mais pobres devem ser, inclusive, isentados, né, de pagar determinados impostos, como é o caso da cesta básica. Isso. Eles hoje ficam falando a todo momento da inflação, do aumento dos preços, mas na hora de votar pela isenção da cesta básica, eles não fazem. Né? Que é uma lógica, né? Quem ganha mais teria que pagar mais, né? É lógica de que grandes fortunas sejam taxadas. Agora, no cenário regional, onde é que Petrolina esteve inserido? Já que a gente está falando de política e está em Petrolina. Porque na época, então, acho que era senador Nilo Coelho, ele estava político na época com mandato, né? E a gente sabe que o senador Nilo Coelho apoiou, né, o movimento do golpe militar. Qual foi a influência dele nisso, professor? É importante a gente lembrar, né? Vamos lembrar mais uma vez para a população que nos escuta. A ditadura militar foi um período, né, governado pelos militares do Brasil, onde as pessoas perderam a liberdade, não podiam votar, as pessoas não podiam estar na rua conversando uma com a outra, as pessoas não podiam estar no rádio expressando a sua liberdade, sua crítica, os sindicatos foram fechados, o salário mínimo foi achatado. Só para vocês terem uma ideia, antes do golpe, a média de salário, se a gente fosse converter hoje em real, a média era de R$3.000. R$3.000, se a gente pudesse converter em moeda atual. Depois do golpe, o salário dos trabalhadores caiu para R$500. Ou seja, houve um achatamento. As condições de vida dos trabalhadores diminuiu e, para piorar, a inflação aumentou constantemente. Então, de maneira geral, foi muito ruim. E quando as pessoas iam violência, né? Quando as pessoas iam se manifestar, eram torturadas, eram presas, eram mortas. Né? Nós temos aí o caso do Rubem Paivas, que é um dos uma das vítimas, né, que representa essa violência, mas foram muitas pessoas mortas, assassinadas. E aí nós temos a família Coelho, né, a família política que eu estou falando aqui, a oligarquia Coelho, apoiando esse golpe militar. E aí eu não estou aqui simplesmente para fazer uma acusação. Eu estou aqui enquanto professor de história, apresentando os fatos.
a prova concreta de que a família Coelho apoiou esse golpe militar é que você vai ali no Parque Josefa Coelho e logo na entrada você tem fotos, né, da matriarca da família, né, a dona Josefa Coelho, jantando junto com outros familiares, né, da família, dessa oligarquia, com os ditadores, com os generais. Alguns generais foram recebidos aqui na região. E à época, o deputado, ele não era senador ainda, o deputado federal Nilo Coelho era o primeiro secretário do Congresso Nacional. E esse secretário era muito próximo, era amigo do general Humberto Castelo Branco. E é esse general que faz uma lista de deputados que ele considerava subversivos, que ele considerava uma ameaça à ditadura. Essa lista é entregue ao secretário, o deputado Nilo Coelho, para que ele entregasse aos deputados, avisando para eles que eles estariam perdendo o mandato. Aí e assim estavam sendo caçados. E né? assim o deputado Nilo Coelho fez, ou seja, ele entrega para os colegas do Congresso Nacional o aviso, né, de que eles estavam perdendo o mandato, e alguns desses deputados ficaram muito irritados, né, inclusive tentaram agredi-lo, acusando ele de ser um moleque de recado da ditadura militar. Isso está nos anais da Câmara Federal. Eu não estou aqui inventando qualquer história. Ou seja, nós temos a oligarquia Coelho comprometida com um regime que promoveu violência, assim como atualmente, né, através do senador Fernando Bezerra, apoiando esse governo genocida, nefasto, que foi o governo Bolsonaro. Ou seja, Fernando Bezerra era o líder do governo Bolsonaro, de maneira que, ao longo desses últimos 60 anos, a família Coelho tem apoiado regimes que promovem violência, assim como tem, de forma oportunista, apoiado também os governos populares, como é o caso do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E foi assim que as oligarquias nordestinas ganharam espaço, né? A partir da ditadura militar, a gente não tem só em Pernambuco, a gente tem em vários estados. A família de Antônio Carlos Magalhães, na Paraíba, outras famílias, todos os estados do Nordeste tiveram, né, essas consequências por apoiar, por ser conivente com um regime. E aí é muito bom lembrar que essas famílias acumularam grande patrimônio. Grande patrimônio. Isso. Se você pega os terrenos que nós temos em Petrolina, alguns deles que são alugados para escolas públicas, parte desses terrenos é da família Coelho. Eu vou pegar o caso da minha escola, a escola EMAF, que por sinal homenageia um dos militares da ditadura, Escola Marechal Antônio Alves Filho, EMAF. O terreno é da família Coelho, de maneira que essa escola ela foi fatiada, foi dividida ao meio o terreno para que a Havan fosse construída. A Havan, que é de um bolsonarista que tem promovido essa violência política. E então vocês imaginam, nós temos uma história, a história de uma escola importante sendo destruída. Escola de Petrolina, né? Também, né? Exatamente porque nós temos essa oligarquia operando sobre o interesse público. Ô professor, a gente já está no final, eu queria que você deixasse assim, como a gente não ter que passar mais por isso. A gente sabe que hoje em dia os tempos são outros, mas a gente vive constante ameaça de golpes, né? A gente viu agora em janeiro, né, de 2023, e a gente está acompanhando esse julgamento. Então, eu queria, você como acompanha, além de ser do professor, você é da política também, é do progressista, é de esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Como a sociedade pode estar atenta para que isso não ocorra mais e a própria sociedade também esteja prevenida disso? Como eu falei no início, o direito à memória da nossa população precisa ser exercitado, precisa ser exigido. E isso começa pelas escolas, né? Especialmente a escola pública. Isso. Deve promover essas reflexões, essas críticas ao passado, para que no presente a gente não repita os mesmos erros. A ditadura militar no Brasil, durante seus 21 anos, como a gente falou,
promoveu muita tortura, muita violência, porém, os torturadores, né, aqueles que violaram a dignidade das pessoas, nunca foram punidos adequadamente. De maneira que essa impunidade, ela se mantém na nossa sociedade através dos apologistas, daqueles que gostam da violência, daqueles que gostam da ditadura, e em Bolsonaro nós temos a melhor representação. Bolsonaro, que apoiou a ditadura, que apoiou as torturas e que, por sinal, sempre fez homenagens a um dos mais importantes torturadores, né, o Brilhante Ustra. Esse Bolsonaro, que também promoveu violência, inclusive contra o próprio exército, o general Castelo Branco dizia que ele era um mau militar, né? E é esse Bolsonaro que continua incentivando parte da sociedade brasileira a atacar a democracia, a promover violência política e a tentar um golpe contra a soberania, a democracia do povo brasileiro, como ocorreu em janeiro de 2023. O que a gente espera, Sinara e ouvintes, é que Bolsonaro, seus seguidores, como estão sendo, sejam devidamente processados e sejam condenados, presos, para que sirva de lição e, ao mesmo tempo, as instituições estimulem cada pessoa no Brasil a defender a democracia, que é um dos valores mais importantes que nós temos, a nossa liberdade. Né? Quem é que não gosta da sua liberdade? Né? A gente precisa defender cada vez mais a liberdade, portanto quero deixar aqui o meu abraço aos lutadores e lutadoras, né, pela democracia e, ao mesmo tempo, reverenciar os heróis e heroínas que lutaram contra a ditadura militar, que tanto mal e tanto atraso promoveu a nossa população. Obrigada, professor Gilmar. A gente volta já já com o podcast Fala Maia, daqui a pouquinho. Rádio Ponte FM 87,9. A melhor rádio de Petrolina. Juazeiro, a melhor do Vale. Ponte FM 87,9. Do seu jeito. Apoio Cultural. Ponte FM 87,9. Você conhece o Mercadinho Popular do meu amigo Preto? Pois é, gente. Você quer preço, qualidade, bom atendimento? Mercadinho Popular do meu amigo Preto. É ali, ó, perto de sua casa. Ali no Jardim São Paulo, na Rua 14. Do meu amigo Preto. Vai lá. É lindo, é barato, tem entrega. Mercadinho Popular do meu amigo Preto. No Mercadinho Popular do meu amigo Preto, você tem até água mineral. Você tem tudo que você precisa. Liga pra ele, 8788176406. Liga, Mercadinho Popular do meu amigo Preto, ali no Jardim São Paulo. Instituto Mix de Profissões